Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre o gênero debate regrado. O que é debate regrado? Debate regrado é um gênero oral, quer dizer, é falado, não é escrito, né? Mas que ele pode ser transcrito, tá? Mas ele parte do oral para depois se transformar em escrito. Produzido pela interação, quer dizer, duas pessoas ou dois corpos de pessoas, de grupo de pessoas, em que eles interagem, eles trocam informações, tá? Ou comunicações. Produzido pela interação dos falantes e tem como principal objetivo ampliar o conhecimento sobre um tema, podendo muitas vezes levar a um consenso e a tomada de uma decisão. Então, eles apresentam um determinado assunto, eles vão falar sobre aquilo para ver se amplia o conhecimento e eles podem chegar a um consenso, uma decisão ou não, eles podem ficar em discórdia, mas quem está assistindo vai chegar a um consenso e uma decisão com certeza, tá? Os debates podem conter opiniões complementares ou divergentes. O que é divergente? São opiniões diferentes, né? Quando o tema é polêmico, predominam divergências, quer dizer, eles não concordam, né? São diferentes e não concordam. Quando a ideia é aprofundar a discussão, prevalecem ideias complementares. Bom, então eles falam de alguma coisa, o pessoal já sabe bem sobre aquele assunto, mas eles querem complementar, eles querem falar mais alguma coisa sobre aquilo. Então eles fazem o chamado debate regrado. Por que regrado? Nós vamos ver já por quê. Nos dois casos, debatedores devem respeitar o turno conversacional dos demais convidados e permitir que todos expressem seu ponto de vista. O que é isso? A vez de alguém falar, é dada a palavra, como a gente sempre fala, e ao dar a palavra, aquela pessoa tem o chamado turno conversacional. Terminado, passa-se o turno conversacional, passa-se a palavra para outra pessoa, porque senão vai ficar uma confusão de todos falando ao mesmo tempo. Claro que alguns debates são intensos, um termina, o outro já fala há um tempo e conseguem se entender, mas se todos falarem ao mesmo tempo, ninguém se entende. E o interlocutor, aquele que está escutando, que é o mais. O objetivo principal é a ele, que é dirigido esse gênero, ele acaba não entendendo nada do que está acontecendo. Então, precisa do turno conversacional em que um fala e os outros escutam e esperam a sua vez. Dada a palavra a cada um, os outros também têm que respeitar. Beleza? O debate regrado é uma forma de argumentar, expor livremente nosso ponto de vista e conhecer o pensamento dos outros, claro, tranquilamente, coloca o seu assunto e aí vai dessa forma. Aí entra por que ele é regrado. Ó. Nesse gênero, há um organizador de debate chamado de mediadores e debatedores. Então é esse mediador que vai colocar tempo, é esse mediador que vai falar para a pessoa se calar em algum momento, se ela está falando muito. É ele quem vai falar assim, olha, eu passar a palavra para o outro, agora você começa. É ele que vai fazer essa mediação. Ele tem que ter o controle de tudo ali, porque senão vira bagunça, né? E os outros têm que respeitar esse mediador. Para a realização de debate são necessários alguns procedimentos. Preparação da sala, organizar o espaço dos debatedores, do moderador e da plateia, tá? Então tem que ter o espaço onde eles vão ficar, se é uma bancada, se é uma mesa, não sei, né? E o moderador, claro, é ele que vai colocar ali limites, regras, é ele que vai expor como que vai ser organizado. E a plateia, claro. O moderador vai colocar. Você pode falar o tempo que você quiser ou não, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Você não pode interromper. Você pode dirigir perguntas ao outro. Então ele vai controlar esse debate dessa forma, tá? Então tem que ter a primeira preparação da sala. Em seguida nós temos os componentes orais da língua. Componentes orais da língua é o que a gente percebe nesse debate. Como que eles se expressam oralmente. Então, primeira coisa, a entoação, como que eles entoam suas palavras. É a maneira de emitir o som, tá? É a modulação da fala. Por ela é possível distinguir, fazer diferença, se o enunciado é assertivo, quer dizer, está afirmando algo, né, que ele acha. Ele é interrogativo, quer dizer, está fazendo uma pergunta, ou exclamativo, ele está afirmando algo peripitoriamente, né? Mas o assertivo ele vai demonstrar, claro, a sua opinião a respeito de alguma coisa, né? O interrogativo é uma pergunta e o exclamativo ele afirma. Ele tem a certeza já e aí por isso ele afirma. Ela também nos ajuda a expressarmos nossos sentimentos, emoções, opiniões, desejos, etc. Então ele tem que saber, ele tem essa entonação, porque de uma hora para outra ele não pode não saber se ele tem. Uma pessoa fala de uma forma, mas essa pessoa não está falando com confiança.
Então você vê que ela não está sendo tão assertiva dentro daquela opinião dela. E aí pode criar algum problema dentro do debate para aquele que está falando, tá? O acento é a energia que pronunciamos grupos de fonemas ou enunciados inteiros. Então a pessoa ela vai se expor, mas ela tem que saber como se expor, né? Então ela tem que falar corretamente aquela palavra, com os sons corretos. Ela tem que ter esse cuidado dentro da sua manifestação, que é o que a gente chama de prosódia, né? Nós precisamos saber sobre isso depois. O ritmo, né? A velocidade com que pronunciamos os enunciados. Então, tem pessoa que fala muito rápido e ela é entendida, e outra não, ela precisa falar pausado, né? Então ela tem que saber cadenciar esse ritmo, de ela não ser uma pessoa que fala muito devagar, que pode deixar chato, ou não, ela pode falar devagar, mas as coisas que ela fala têm um peso tão grande que todos prestam atenção, porque ela fala com convicção, com clareza, né? Ou a pessoa fala tão rápido que ninguém entende, ou ela pode falar muito rápido e todos entenderem. Então esse ritmo tem que ser bem colocado pela pessoa que é o falante. Cadência melódica é a combinação de força acentual, pausas e entoação. Então ele fala, dá um tempo, ele faz algum som característico e alguma coisa desse tipo. A exposição oral é uma das maneiras de fazermos relatos orais em situações de comunicação pública, que é o que acontece no debate regrado. Há nesse tipo de interação a plateia e um expositor. Uma das formas de uso desse gênero é o seminário, que segue alguns critérios tais como posicionamento do apresentador, deve ter postura ao falar, domínio do conteúdo, habilidade para o uso de recursos audiovisuais, porque a pessoa está ali falando, né, e as outras pessoas estão assistindo. Então, como acontece no seminário, isso deve acontecer, isso deve mostrar para as pessoas, aliás, que você tem domínio do que você está falando. Quem apresenta tem que ter o domínio, tá? E aí ela faz um bom uso, ela se solta. Se ela ficar com muita vergonha, ela vai passar mais vergonha. Então ela tem que chegar ali e falar com abertura mesmo, com vontade sobre aquilo. Fala e voz, falar alto e claro, isso sempre tem que acontecer em quem se manifesta em público, né? Variando a entonação, as pausas e a cadência melódica, porque senão ninguém sabe a hora que você está falando com mais raiva ou com mais alegria ou com mais tristeza. Então você tem que saber fazer isso, mas você tem que falar alto e claro para que todos te entendam. A linguagem, utilizar a variedade padrão da língua com um grau de formalidade adequado ao perfil dos interlocutores. Se você fala para pessoas, você tem que pensar quem é o seu público. Então você não pode usar palavras às vezes muito difíceis, mas também nem tão cheia de gíria, tão informalidade. Você tem que usar uma variedade padrão de acordo para que todos entendam o que você está falando, né? O olhar, muito importante no debate público, né? Para o público uniformemente. Caso use roteiro, faça consultas rápidas sem interromper o pensamento, sem abaixar o tom da voz. Então, se a pessoa fica olhando muito para o papel e não para as pessoas, prestando atenção no que foi escrito para falar, isso pode trazer algo muito negativo, porque as pessoas esperam que ela tenha decorado o que foi passado antes, uma espécie de script, e aí ela vem já pronta para falar às pessoas. Então, se ela fica lendo muito e perde esse contato visual, as pessoas podem se desinteressar por aquela apresentação, tá? O tempo, né? Controlar e organizar o tempo, sendo capaz de ajustes para adequar a exposição ao tempo estipulado. Então, tem pessoas que usam de ser engraçado, outras pessoas vão para uma coisa mais apelativa, mais agressiva, outra não, ela vai mais na calma, mais técnica. Então, ela tem que saber fazer tudo isso, mas organizando o tempo. Tá? Para não ser nem muito extenso, nem muito curto. Falar o que tem que ser falado dentro do tempo bem controlado. O mediador deverá explicar aos debatedores as regras quanto ao tempo, isso nós falamos, tá? Ele tem que falar se ele tem tempo livre, se ele tem 10 minutos, se ele tem 1 minuto. Vocês vão ver daqui a pouco como que isso acontece. O moderador fará as perguntas para os debatedores, que serão sorteados, e se for necessário, deverá intervir no debate para esclarecer perguntas. Então ele faz um sorteio, coloca ali uma pergunta, né? Isso na maioria dos debates regrados, e ele pode intervir no debate para esclarecer algumas perguntas. Às vezes a pessoa falou ali, ela fugiu do assunto, não respondeu direito, às vezes é necessário a intervenção do moderador. Os debatedores deverão utilizar a variedade padrão da língua e obedecer o tempo recomendado. Então nós já falamos sobre isso, uma linguagem que todos entendam, e o tempo dentro do controle, senão virar bagunça, né? Tem 3 minutos, eu vou falar 5, então já vira bagunça.
Eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem. Isso aqui é um debate político que aconteceu, tá? Isso aqui foi o último que aconteceu em 2018, tá? Então aqui tem o moderador, que no caso aqui é o William Bonner, lá na Rede Globo. Ele foi transcrito, esse debate, então é um debate regrado. Você vai ver que quando coloca em negrito, aparece o nome de quem é que está falando. E aí, para você saber, né, quem é que está se expressando naquele momento. Como a gente já sabe que ele é o moderador, então vamos ver como é que ele começa o debate. Olá, olá, boa noite, bem-vindo aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o último debate entre os candidatos à presidência neste primeiro turno da eleição. É mais uma oportunidade para avaliar planos e ideias dos candidatos. Ah, tá repetido, professor, mas eu peguei lá da página da Globo mesmo, diretamente, tá, pessoal? É mais uma oportunidade para avaliar planos e ideias dos candidatos. Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT, Henrique Meirelles do MDB, Guilherme Boulos do PSOL, Geraldo Alckmin do PSDB, Marina Silva da Rede e Fernando Haddad do PT. Você vai falar, mas em 2018 estava o Bolsonaro, inclusive ele ganhou, então ele vai explicar aqui embaixo. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, também foi convidado, mas informou que não poderia comparecer, porque ainda se recupera do atentado que sofreu no dia 6 de setembro. Então, naquele período, ele tinha sofrido a facada. Bonner vai fazer a pergunta, igual eu falei. Ele é o moderador, ele que faz a pergunta. Candidata, por favor, pode vir ao púlpito. A pergunta tem 30 segundos, viu que nós falamos, coloca seu tempo. A resposta tem 1 minuto e meio, tá? Então ele já expõe os tempos. E o Ciro faz a pergunta. Minha cara Marina, em 2014 a Aécio e Dilma marcaram uma disputa assentada no ódio. Praticamente empataram a eleição, a diferença foi mínima. E a partir daí a política brasileira não teve mais sossego, até desaguarmos para o impeachment, para o Temer e a pior crise da história do Brasil. Parece que as coisas no Brasil caminham para uma repetição trágica dessa história. E aí vem a pergunta, ó. Você acha que um presidente eleito nessa mesma circunstância vai conseguir governar ou será que haverá algum outro impeachment no Brasil? Então aqui um debatedor fazendo pergunta para outro debatedor. Aí vem a Marina Silva. Claro que a minha entonação não vai chegar nem perto da que o Ciro Gomes fez, nem da que a Marina fez. E claro que aqui não estão sendo colocadas algumas coisas conforme eu falei. Por exemplo, ó, onde que eu coloquei? Cadência melódica. Por exemplo, isso aqui não dá para se colocar aqui eu falando. É só a própria pessoa falando que ela vai fazer algumas pausas. Algumas palavras ele vai falar com mais acentuação, mais firmemente, outras ele fala mais suave. Isso daqui é próprio da pessoa do falante. Um outro que estiver tentando reproduzir igual eu estou tentando agora, vai ser muito complicado, né? Então não tem como. Só o original mesmo. Marina. Ciro, eu não acredito que a permanecer essa polarização se tenha condição de governar o Brasil. Nós temos a oportunidade agora de poder fazer a mudança. O voto de uma pessoa pode ser usado para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar, sobretudo, o sistema político que está degradado. O que você está percebendo? Que quem transcreveu parece que eliminou gíria, o né, alguma coisa, umas pausas. Você vai ver que não tem aqui ipsis literis, vamos falar assim, como eles fizeram. Então eles fizeram aqui, parece que alguma retirada e colocaram exatamente só para a pessoa entender. Então eles não colocam aqui a cadência melódica, tá? Igual eu falei. Outro. A permanecer essa guerra em que alguns estão votando por medo do Bolsonaro e outros estão votando por medo do Haddad, ou estão votando porque tem raiva um do outro, o Brasil vai ficar 4 anos vivendo uma situação de completa estabilidade econômica, política e social. Nós temos a oportunidade agora de fazer a diferença, mas essa diferença é a população que pode fazer. Então eu vou parar aqui, porque é muito extenso, né? O Bonner. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Então coloca o tempo para a pessoa, né, falar de novo. Aí vem. As palavras da Marina são muito sábias. O povo brasileiro que está nos ouvindo, que não decidiu ainda ou que admite mudar o seu voto, deve ouvi-los porque eu as repetirei ao longo desse debate. O Brasil tem problemas que nós precisamos ajuizar. O que está em jogo aqui não é paixão partidária. O que está em jogo aqui não é ódio, muito menos. O que está em jogo aqui, meu irmão, minha irmã, e brasileiros, são 3.700.000 pessoas desempregadas. 32 milhões de brasileiros saindo de manhã, de madrugada para viver de bico. E aí ele vai falar um monte de coisa e ele não vai perguntar nada. Veja que aqui tem um ponto. Tá? Porque ele tinha uma réplica, né? E aí ele vai fazer ali alguma fala, mas é de forma assertiva e ao mesmo tempo exclamativa, igual eu falei ali. Então no primeiro momento ele foi interrogativo, mas agora na volta, na sua réplica, ele acaba sendo mais exclamativo e também assertivo, tá? Bom, chegamos ao final. Espero que possa ter entendido, compreendido. Até mais, pessoal.